Seja bem-vindo a mais um vídeo do Talmudim Center. Eu sou o professor Wagner Marcelino e neste conteúdo você verá um pequeno trecho, um assunto bem objetivo acerca do tema Os 7 Espíritos de Deus. É importante que você saiba que desenvolvemos o tema com mais profundidade ainda no nosso curso online, Ruach e as 6 Chamas. O link para você saber mais sobre este treinamento está na descrição deste vídeo. Vamos então ao tema de hoje? Os 2 profetas do Antigo Testamento, ou Taná, Bíblia Hebraica, que tiveram revelações acerca das 7 manifestações, foram, respectivamente, os profetas Isaías e Zacarias. Enquanto Isaías fala sobre o futuro junto ao Messias, Zacarias aponta para 7 olhos, pela visão de um candelabro. Isso está relatado nos 2 profetas, em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, e Zacarias capítulo 4, versículo 10. Vamos então à leitura? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Já o profeta Zacarias cita o seguinte: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Baseado no texto de Isaías e também de Zacarias, conectamos então com o texto que está no Novo Testamento, propriamente dito, em Apocalipse, no livro das Revelações, capítulo 5, versículo de número 6. É deduzido de que o Messias estaria ligado a esses 7 olhos, ou 7 manifestações. E assim está o texto. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, versículo 6. Baseado nos 3 textos, nós encontramos então 7 manifestações, tendo como referência principal Isaías capítulo 11, e encontramos o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Olhando já para o exemplo de Zacarias, observa-se então o exemplo de um candelabro. A haste principal é a base para os outros braços. Assim também é o Ruach, o Espírito de Deus, sendo ele a base para as outras 6 manifestações. Voltando ao texto de Apocalipse capítulo 5, encontramos ainda um detalhe interessante. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. No grego, a palavra eco, está ligado diretamente a segurar, controlar, possuir. Quando temos a afirmativa no texto dizendo que Cristo segura, controla ou até mesmo possui o Espírito, na verdade está inclinado ao conceito de estarem envolvidos em um só mecanismo e plano espiritual, onde tudo é simetricamente conduzido e organizado. A exemplo disso, temos nos Evangelhos, em Lucas capítulo 4, versículo 18, o próprio Cristo falando dele. O seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O posicionamento de Yeshua, Cristo, em relação ao Espírito do próprio Deus, está associado à dependência. Esse texto está ligado à citação também do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, onde existem 2 palavras em hebraico para referenciar o Eterno. Tais palavras, por muitos, é passado desapercebido, porque no original, em hebraico, afirma-se então 2 nomes referindo-se ao Deus Supremo, ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. O primeiro nome é o tetragrama e o segundo nome é Adonai. Portanto, a alusão feita é de algo que transcende 2 mundos, pois o tetragrama representaria o mundo superior, o mundo espiritual mais avançado, enquanto que Adonai representaria o mundo físico ou o mundo inferior. Em Atos 10:38, vemos o seguinte texto com referência a Cristo sendo revestido pelo próprio Espírito,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Já em Apocalipse 1:20, vemos a citação e a conexão dessas 7 manifestações com as 7 igrejas da Ásia. E vemos então 7 estrelas, 7 castiçais, que são as representações de 7 anjos e de 7 igrejas. E assim o texto está. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Cristo sendo o cabeça da igreja, conforme o apóstolo Paulo cita em 2 de suas cartas, Colossenses versículo 1:18 e Efésios 22, estaria sendo a ponte de ligação dessas 6 manifestações para todo o corpo da igreja. Já a partir de Apocalipse capítulo 2 em diante, são direcionadas mensagens às 7 igrejas da Ásia, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia, conectando diretamente com 7 manifestações espirituais. Portanto, fica a dica agora para você. Não deixe de ver os outros vídeos, que iremos falar sobre cada manifestação ligada a cada igreja da Ásia. Gostou do que viu? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Lembre-se que na descrição temos o link para o curso online bem completo que vai te ajudar a entender este tema com mais profundidade. Veja também mais temas sobre os 7 espíritos e as 7 igrejas da Ásia que estamos deixando aqui ao lado. Um abraço e até o próximo conteúdo.